Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, são 13 horas e 45 minutos, uma quinta-feira, um dia chuvoso aqui em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta data pela leitura desta obra, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança, uma obra produzida pelo espírito Hermans Dufaux, D-U-F-A-U-X. Vanderlei S. de Oliveira é o médium, editora Dufaux, uma edição de 2005. Lírios de Esperança, da coleção da série, Atitudes de Amor. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da Divina Providência. Editora, nota da editora Dufaux. Na introdução, no prefácio desta obra, Maria Modesto Cravo diz o seguinte: ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermans Dufaux abdica da visão derrotista, de falência, de queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Estamos no capítulo 9, folha 89, ao encontro de si mesmo. Examinai. Que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que persiste, que precise ser curado. Santo Agostinho, na questão 919A, de O Livro dos Espíritos. Com um pouco mais de 48 horas após a cirurgia, a cicatrização era completa, seu estado de ânimo era dos melhores. Reunimos-nos com o professor para visitá-lo. Quem está dizendo isso é a Hermans Dufaux. O episódio do desmaio. Convidamos Selena para nos acompanhar. O episódio do desmaio havia lhe despertado compaixão em relação ao nosso irmão.
ao longo dos corredores, nas alas restritas, a dirigente, se referindo a Selena, mostrou-se assustada e compadecida pelas dores que presenciava. Solicitamos a ela que entregasse alguns lírios ao convalescente, em nome de Eurípides. Com carinho, ela os ofertou nesses termos: Senhor Marcondes, como tem passado? Estou bem. Desculpe-me, mas não me recordo da senhora. Sou Selena, uma amiga. Já estivemos juntos em reuniões nesta casa. Perdoe-me não ter a lembrança. Ainda estou um pouco confuso. Não se preocupe. Tenho aqui este ramalhete de lírios, presente do senhor Eurípides Barçanufo, que lhe entrego em nome do professor Cícero e da irmãs Eurípides Barçanufo, ele mesmo. O dirigente escolheu acolheu as flores ao peito, sensibilizado. Por sua vez, o professor Cícero provocou o diálogo. Amigo, como está sentindo? Estou me sentindo leve, como uma pluma, e muito emotivo. É como se tivesse me livrado de uma enorme pressão interna. Não me lembro de ter experimentado esse estado íntimo quando na Terra começo a me sentir muito só nesse quarto. Gostaria de sair desta ala, andar, conhecer melhor o hospital. Chega de doença. Estamos providenciando algumas medidas nesse sentido, fique tranquilo. Quando poderei saber mais detalhes, o que aconteceu comigo? Professor, doutor Inácio doutor Inácio disse-me algo sobre a causa do câncer. Você passou por uma cirurgia de extirpação. Seria um tumor? Não é bem isto. Era a causa matriz de sua enfermidade na próstata. Foi bem a cirurgia? Graças ao exímio cirurgião, tivemos excelentes resultados. Quem terá sido este hábil cirurgião?
filmamos nossas cirurgias com fins terapêuticos e educacionais. Tem permissão de disponibilizá-la ao seu conhecimento. Gostaria? Agora mesmo. Seria possível? Então vamos lá. O professor ligou o sistema de vídeo. Agora peço permissão para que Selena acompanhe, já que nós outros estivemos presentes ao ato cirúrgico. Não vejo nenhum problema. Marcondes e todos nós, repetindo, quem relata é Hermance Dufour. Marcondes e todos nós assistimos às cenas atentamente. Selena demonstrou pavor ao ver as mãos arroxeadas de Dona Modesta. Quando foi feita a cisão, ambos se impressionaram sobremaneira. Finda a amostragem, a mente do dirigente fervilhava de indagações. Todavia, preferiu o velho hábito de opinar sem conhecer, para defender-se do sentimento de vergonha. Não imaginei que as doutrinações pudessem causar semelhante enfermidade. Acho trágico e injusto, após tantos anos de devoção, ter sido prejudicado desta forma. Agradeço por me livrarem deste terrível mal. Retifique sua visão, caro irmão, falou o professor com firmeza. Ter respostas para tudo é um hábito enfermiço de graves proporções. Aprenda a dizer não sei e perguntar com humildade e com o desejo de saber. Absolutamente, isso não foi resultado do trabalho de amor aos desencarnados. O que mais poderia provocar o alojamento deste ser indesejável em minhas entranhas? Nada lhe ocorre na lembrança? Não. Ao responder, Marcondes passou rapidamente a olhar. Repetindo, retifique sua visão, caro irmão, falou o professor com firmeza. Ter respostas para tudo é um hábito enfermiço e de graves proporções. Aprender a dizer não sei e a perguntar com humildade e desejo de aprender. Absolutamente, isso não foi o resultado do trabalho de amor
junto aos desencarnados. O que mais poderia provocar o alojamento deste ser, abjeto, ser indesejável, em minhas entranhas? Nada lhe ocorre na lembrança? Não. Ao responder, Marcondes passou rapidamente o olhar por todos nós. Era preferível que havia recordado algo grave. Com astúcia psicológica, o professor pediu licença a nós, a Irmãs e a Selena, a fim de travar um diálogo íntimo com o paciente. Retiramos-nos da sala para algumas visitações na ala. O doutrinador estava estimulado a travar. O doutrinador estava destinado a tratar de lutas muito árduas e íntimas. Seja franco, amigo, insistiu Cícero Pereira. Você se encontra no mundo da verdade. Chega um instante de se olhar sem máscaras. Máscaras enfermiças que costumamos ter, que costumamos usar para ocultar nossos conflitos. Extirpe de si mesmo o sentimento de vergonha e fale dos seus segredos sem medo. Tenha a disposição de trazer à tona as mais discretas revelações de sua vida, a bem da sua própria paz. Repetindo. Seja franco, amigo, insistiu Cícero Pereira. Você se encontra no mundo da verdade. Chega um instante de olhar sem máscara. Aquelas máscaras enfermiças que costumamos usar para ocultar nossos conflitos. Extirpe de si próprio o sentimento de vergonha e fale sobre os seus segredos mais íntimos sem medo. Tenha disposição de trazer à tona as mais secretas revelações de sua vida, a bem de sua própria paz. Sua permanência neste leito é sintoma de carência. Desculpe, professor, mas os assuntos pessoais me dizem respeito e não pretendo e não posso dividir com qualquer pessoa. Desculpe. Marcondes. O mal que guardamos na vida íntima jamais é assunto pessoal, e sim de conta coletiva, onerosa, que tentamos pagar sozinhos, tão somente em razão da imagem soberba que construímos sobre nós mesmos. Olha que interessante. Marcondes, o mal que guardamos na vida íntima jamais é assunto pessoal, e sim conta coletiva,
onerosa que tentamos pagar sozinhos, tão somente em razão da imagem soberba que construímos sobre nós mesmos. O orgulho tem o poder de enlouquecer-nos. Repetindo, o orgulho tem o poder de enlouquecer-nos, a tal ponto que imaginamos ser melhor. A dor do segredo, que o alívio da sinceridade e o alívio do alto perdão. Repetindo, o orgulho tem o poder de enlouquecer-nos a tal ponto de imaginarmos ser melhor. A dor do segredo, que o alívio da sinceridade e do alto perdão. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente está no mundo espiritual, quem está lá já há algum tempo, existe segredinho. A gente bate o olho e vê o mundo íntimo do outro. A gente telepaticamente recolhe o que vai na alma do outro. Então, essa hipocrisia de nós para conosco mesmo aqui na Terra, de achar que as pessoas não sabem. Como que não sabem? Tudo é questão de tempo, todo mal é revelado, todo ato bom com o tempo se mostra. A paz de espírito da pessoa autêntica, tormento inexplicável do indivíduo aparentemente correto. Isso aqui na Terra. Agora, no mundo espiritual, não. Até os trevosos sabem o que vai no nosso mundo íntimo. Eles leem no nosso perispírito, leem no nosso mundo íntimo. Então, essa atitude de esconder do outro no plano espiritual não existe. E essa atitude estúpida de querer esconder até de si próprio, veja essas crises de esquecimento que o Marcondes tinha. Por que será que ele tinha as crises de esquecimento? Fugir de si próprio. Fique sabendo, porém, que nosso papel nesta casa corretiva não se restringe à alegria de fazermos amigos uns dos outros. Compete-nos o papel de educadores da alma, junto ao extenso leque de necessidades de quantos aqui se aportam como enfermos. Repetindo, fique sabendo, porém, que nosso papel nesta casa corretiva não se restringe à alegria de fazermos amigos uns dos outros. Compete-nos o papel de educadores da alma, junto a extenso leque de necessidades de quantos aqui se aportam como enfermos. Sendo assim, se necessário for, contarei eu mesmo o que relata a sua ficha reencarnatória. Então vamos lá. Olha o que o professor está dizendo. Existe uma ficha reencarnatória, certo? Mas independente dessa ficha reencarnatória, se os trevosos sabem o que está no nosso mundo íntimo, que não dirá aqueles irmãos que já estão há mais tempo no plano espiritual.
Então a história da ficha é para dizer, eu já sei, estou vendo, você é transparente para mim. Mas ao invés disso a gente busca a conversinha de que tem uma fichinha, vamos ler a ficha, né? Quanto a partir de então que seus méritos fiquem diminuídos ante o convite de libertação, repetindo, compete-nos o papel de educadores da alma junto a extenso leque de necessidades de quantos aqui se aportam como enfermos. Sendo assim, se necessário for, contarei eu mesmo o que relata a sua ficha reencarnatória. Conquanto a partir de então seus méritos fiquem diminuídos, olhem, ante o convite à libertação. Ele teria o mérito de abrir o jogo, contar as suas próprias intimidades, que não tem intimidade nenhuma lá, né? Mas se o professor tivesse que falar para ele o que ele deveria dizer por si próprio, os méritos dele, da confissão, os remorso, né, essa autolibertação dele, estaria apenas tardando, demorando um tanto mais. Porventura estarás me ameaçando, professor? Seu entendimento, meu filho, está turvado pelas lutas e vícios humanos. Na minha posição, não posso mais lhe permitir avançar em direção ao velho homem, manipulador, prepotente. Se na sua cegueira a minha palavra fraterna representa uma ameaça, então se considere intimado a dizer a verdade. Isso é demais! Jamais imaginei ser tratado dessa forma. Quando se preparava para continuar a sua defesa, o professor falou com determinação. Conte-me sobre Eulália e pare de se defender. Liberte-se desta culpa, estimado irmão. O que o senhor sabe sobre Eulália? Tudo. Então, por que me pergunta? Para que você mesmo descubra a extensão dos reflexos de seus atos para si mesmo. Certamente o espírito que chamo de meu mentor anotou isto também.
na minha ficha. Faz parte do seu aprendizado terreno. Fez parte do seu aprendizado terreno. Vocês realmente adoram mostrar as nossas faltas por estas paragens. Para quem passou a vida inteira tentando fugir, nada mais justo. Eu não quero falar sobre o assunto. Onde fica meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio foi cassado. Meu filho, desde o momento que a insanidade formalizada tomou conta de sua vida, seu livre-arbítrio foi cassado. Desde que a insanidade formalizada tomou conta de sua vida. Para os que conheceram a verdade espírita, as verdades espíritas, espera-se o tributo da autenticidade, da honestidade consigo mesmos. Sem esta autenticidade, sem esta honestidade para consigo mesmo, dificilmente a criatura conseguirá vencer o velho hábito da ilusão. E a ilusão nada mais é do que a loucura. O Senhor me chama de louco. Qual de nós não é? Deixar de seguir o bem, deixar de seguir o dever, é a maior loucura do homem. Repetindo, e o Senhor me chama de louco? Qual de nós não é? Deixar de seguir o bem, deixar de seguir o dever, é a maior loucura do homem. Pois fique sabendo que me recuso a falar. Marcondes, se eu sair desta porta para fora, só retornarei depois de 2 dias. Tenho dezenas de casos graves a acompanhar ainda hoje. Sua vida mental, extremamente sensível, como se encontra, ficará como que uma chaleira prestes a explodir. Mas algumas horas você se você não se aliviar, tem péssimas previsões para seu quadro, que começa a se estabilizar graças a medidas a que você mesmo acabou de assistir no vídeo.
saia desse circuito enquanto é tempo e encoraje-se. Encoraje-se a dizer o que não gostaria. É para seu próprio bem. As medidas exteriores só terão valor se optar por cuidar de suas feridas interiores. Repetindo. Pois fique sabendo que me recuso a falar. Marcondes, se eu sair desta porta para fora, só retornarei daqui a 2 dias. Tenho dezenas de casos graves a acompanhar ainda hoje. Sua vida mental extremamente sensível. Como se encontra? Ficará como uma chaleira prestes a explodir. Mais algumas horas. Caso você não alivie esta chaleira mental, tenho péssimas previsões para o seu quadro, que começa a se estabilizar graças a medidas que você mesmo acabou de assistir no vídeo. Saia deste circuito enquanto é tempo e encoraje-se para dizer o que não gostaria. É para o seu próprio bem. As medidas exteriores só terão valor se optar por cuidar das feridas interiores. O Senhor está me forçando, o Senhor está me desrespeitando. O que farão comigo se eu não confessar? Por que o medo? Absolutamente nada será feito por nós. O trabalho é todo seu. Experimente livrar-se desta culpa que o atormenta. Fale, Marcondes. Está bem? Está bem! Manifestou-se irritado. Chega de pressão. Eu não aguento mais isto. Isto é a pior culpa que sinto. Fale. Eulália foi minha amante, minha mulher preferida. Está satisfeito com a minha confissão? Sou seu amigo, não seu confessor. Tranquilize-se, disse o professor.
professor com humildade. Não há razões para ofensa. Não há razões. O Senhor, quando Marcondes preparava-se para nova ofensa, o benfeitor cortou sua fala e revelou o ovoide que você viu na fita, no vídeo, veio dela. Meu filho. O ovoide veio dela. De Eulália? Sim, veio. Pelo amor de Deus. Vamos parar por aqui. O professor, notando o desejo de fuga da conversa, teceu algumas considerações sobre o caso para despertar interesse, envolvendo-o afetivamente através das informações. Acalmou o paciente. Por fim, curioso, mas ainda constrangido, solicitou: se assim deve ser, fale, explique, dê-me os detalhes. O sentimento de culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo. Repetindo, o campo vibratório da culpa forma, repetindo, o sentimento de culpa ou o sentimento da culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo. As ações colidem com a nossa consciência, especialmente aquelas que são praticadas em milênios de repetição. Consolidam os tumores energéticos. Na vida mental, que irradiam de todo o corpo físico e perispiritual em forma de ondas potentes de atração e retenção. Semelhante teor de energias desenvolve o sistema ecológico vibracional do homem, agasalhando formas de vida correspondente à natureza de suas emissões. A análise microscópica do corpo humano revela bilhões de seres vivendo em regime de coabitação, um autêntico sistema na massa corporal, bactérias, fungos,
vírus. Milhares de micro-organismos trabalham incessantemente formando uma extensa fauna e flora celulares. O perispírito, igualmente, é um sistema organizado que reflete a vida mental da criatura. Eulália carrega várias formas ovoides em seu útero, que a ela renderam câncer fulminante. A origem das provas de Eulália está em vidas pregressas, nas sucessivas e impiedosas atitudes abortistas. Repetindo, se assim deve ser, explique-me com detalhes. O sentimento de culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo na criatura. As ações que colidem com nossa consciência, especialmente aquelas que são praticadas em milênios de repetição, consolidam os tumores energéticos. Na vida mental, que irradiam por todo o corpo físico e perispiritual, em forma de ondas potentes de atração e retenção. Semelhante teor de energias desenvolve o sistema ecológico vibracional do homem, agasalhando formas de vida correspondente à natureza de suas emissões. A análise microscópica do corpo humano revela bilhões de seres vivendo em regime de coabitação. Um autêntico ecossistema na massa corporal. Bactérias, fungos, vírus e milhares de micro-organismos trabalham incessantemente formando uma extensa fauna e flora celulares. O perispírito, igualmente, é um sistema organizado que reflete a vida mental da criatura. Eulália carrega várias formas ovoides em seu útero que a ela renderam um câncer fulminante. A origem das provas de Eulália está em vidas pregressas, nas sucessivas e impiedosas atitudes abortistas. Mas como essa coisa passou para mim, professor? Não trate como coisa uma alma humana. Nessas condições, meu filho, os ovoides, a despeito de sua condição repugnante, são seres que um dia amaram e foram amados
a negação da culpa adotada para nos defender dos efeitos de nossos erros. Cria abscessos energéticos. Você os agasalhou no sistema genital em razão da sublime lei universal de solidariedade. Os ovoides, a despeito de sua condição repugnante, são seres que um dia amaram, foram amados. A negação de culpa, fugir da responsabilidade, evadir-se de si próprios, atitude adotada para nos defender dos efeitos dos nossos erros, cria abscessos energéticos. Você os agasalhou aos ovoides, aos embriões, no sistema genital em razão da sublime lei universal de solidariedade. Mas eu não pedi isto. Muito injusto. Não fiz nada por mal. Nem precisa pedir. É cláusula da lei natural. O homem é o único animal pensante, portanto, com capacidade de escolher. Sua escolha, porém, implica igualmente em responsabilidade por seus atos. Podes optar pela vida livre ou pelos regimes de escravidão, jungindo-se aos processos retardatários do sofrimento para crescer, ao decidir-se pelos caminhos do desacordo com a lei divina, está automaticamente assumindo para si efeitos naturais de seu arbítrio, de suas escolhas. Mesmo nos caminhos inferiores da leviandade ou do mal, pulsam os estatutos da cooperação iniludível e da evolução em sinergia. Cada criatura, por deliberação consciente ou por injunções decorrentes de sua insanidade, vive em regime de troca e apoio, submetendo-se aos imperativos da natureza. Repetindo. Mas eu não pedi isto? Muito injusto. Não fiz nada por mal. Não precisa pedir. É cláusula da lei natural. O homem é o único animal pensante, portanto, com capacidade de escolher. Sua escolha, porém, implica igualmente em responsabilidade pelos atos. Poder optar pela vida livre ou pelos regimes da escravidão, jungindo-se aos processos
retardatários do sofrimento. Para crescer, ao decidir-se pelos caminhos em desacordo com a lei divina, está automaticamente assumindo para si os efeitos naturais de seu arbítrio, os efeitos de suas escolhas. Mesmo nos caminhos inferiores da leviandade, ou nos caminhos inferiores do mal, pulsam os estatutos da cooperação ineludível e da evolução em sinergia. Sinergia é um processo onde vários eventos seguem uma mesma direção. Cada criatura, por deliberação consciente ou injunções decorrentes de sua insanidade, vive em regime de troca e apoio, submetendo-se aos imperativos da natureza. Por que não me livrei disto? Quer dizer, essa criatura com a morte. A morte nem sempre é alforria. Muitos morrem, mas não desencarnam. Permanecem com as lutas do corpo. Tudo depende de como vivemos na vida para que a morte seja luz, para que a morte seja paz em nossos caminhos. Repetindo, a morte nem sempre é alforria. Muitos morrem, mas poucos desencarnam. Permanecem com as lutas do corpo. Tudo depende de como vivemos a vida, para que a morte seja luz, para que a morte seja paz em nossos caminhos. Que são os ovoides e outras tantas expressões teratológicas de vida, senão nossos irmãos que perderam temporariamente a razão e a consciência. Quem são os corações achincalhados pela zoantropia, nos pátios infernais, se não almas sensíveis que tombaram na culpa? Quais movimentos obedecem às formas vivas, não inteligentes, acomodadas ao corpo material? Senão a atração para a evolução, a qual igualmente estão submissas. Só mesmo a soberba humana poderia imaginar uma caminhada livre de semelhantes desígnios no crescimento. Evidentemente, o homem, o único depositário do pensamento contínuo, é convidado a outro gênero de caminhada, conquanto ainda posicione-se como quem prefere os percalços do instinto, atraindo um contingente de dores voluntárias para si. Só um minutinho.
nós estamos realizando leituras longas e tem a rotina da casa, então tem que ir controlando, né? Por que não me livrei disto? Quer dizer, dessa criatura com a morte. A morte nem sempre é alforria. Muitos morrem, mas poucos desencarnam, permanecem com as lutas do corpo. Tudo depende de como vivemos na vida, ou de como vivemos a vida, para que a morte seja luz, seja paz, seja libertação, seja um estágio a mais do progresso. Que são os ovoides e outras tantas expressões teratológicas de vida, senão irmãos nossos que perderam temporariamente a razão e a consciência, perderam temporariamente. Quem são os corações achincalhados pela zoantropia, nos pátios infernais, senão almas sensíveis que tombaram pela culpa? Quais movimentos obedecem às formas vivas, não inteligentes, acomodadas ao corpo material? Quais movimentos elas obedecem? Senão a de atração para a evolução, a qual igualmente se encontram submissas. Só mesmo a soberba humana poderia imaginar uma caminhada livre de semelhantes desígnios do crescimento. Evidentemente, o homem, único depositário do pensamento contínuo, é convidado a outro gênero de caminhada, conquanto ainda posicione-se como quem prefere os percalços do instinto, atraindo um contingente de dores voluntárias para si. De que me valeram mais de 4 décadas a causa espírita? Que sentimento de arrependimento meu? Sou um falido? Era essa a conclusão que o Senhor queria que eu chegasse? Qual o tamanho da minha queda? Marcondes, trajetória igual à sua é rara entre nós. Pouco mais de um mês para se libertar de efeitos que costumam exigir séculos, Marcondes, de reparação.
você já começa a registrar uma profunda alteração na sensibilidade. O ovoide, em seu caso, era uma manifestação viva do tumor emocional, da prepotência e da culpa. Repetindo, o ovoide, em seu caso, era uma manifestação viva de que me valeram mais de 4 décadas devotadas à causa espírita. Que sentimento de arrependimento meu. Então, sou um falido? Era essa a conclusão que o Senhor queria que eu chegasse? Qual o tamanho da minha queda? Marcondes, trajetória igual à sua é rara entre nós. Pouco mais de um mês para se libertar de efeitos que costumam exigir séculos de reparação. Você já começa a registrar uma profunda alteração na sensibilidade. O ovoide, em seu caso, era uma manifestação viva do tumor emocional, de prepotência e de culpa. O ovoide era um fator de obstrução do afeto. A prepotência, a culpa, um fator de obstrução do afeto. Devido a créditos aulidos no serviço do bem, esses 45 anos de trabalho, chegou seu instante de libertação desta prova voluntária. Existem muitos casos que renascem com o ovoide implantado. Foi uma prova voluntária? Prova voluntária? Exatamente. Para Eulália era um programa previamente acertado para o renascimento. Para você foi um ônus adicional, naturalmente obedecendo à lei da causalidade. Causalidade. Você tem seus laços com a história de Eulália, conquanto dispusesse de outras alternativas de quitação e não as utilizou. Portanto, o câncer que me vitimizou foi um suicídio. Quase isto. Devido aos seus trabalhos de amor, conseguimos prolongar a sua vida até o tempo previsto
de sua partida. Contudo, seus últimos 20 anos, tão sofridos com a doença, poderiam ser evitados caso sua escolha fosse outra. Afinal, sou falido ou vitorioso? O que você acha, Marcondes? Não sei, professor. Sinceramente, não sei. Não sei de mais nada. É assim mesmo, meu bom amigo. Quase sempre, ao ultrapassarmos os portais da morte, mesmo guardando extenso conhecimento espiritual, sentimos-nos sem respostas, sem referências. Somente o tempo responderá a essa indagação. O trabalho, o estudo, nos ensinarão a aferir melhor as sutilezas do templo sagrado de sua consciência. Por agora, acredite que a sua situação não é das piores. Apenas isto. Ajude-me a entender melhor a minha dúvida. Por caridade, professor. Meu filho, não existe falência. Não existe falência. Existem resultados, efeitos. Sob a análise do seu projeto reencarnatório, pode-se afirmar que houve desvio. Tamanha a extensão das oportunidades que desperdiçou, não sabendo aproveitá-las. Sob o enfoque das leis divinas, avançou, considerando o passado torpe, pertinente à grande maioria de nós. Em síntese, evitou quanto pôde o mal do qual se encontrava avisado. Mas não criou todo o bem que poderia. Eis o problema. Pura negligência. Frequentemente, os dramas do arrependimento tardio, são adquiridos nas sendas infelizes da negligência e da indiferença com os deveres conscienciais. Repetindo. Ajude-me, por caridade, a entender melhor. Meu filho, não existe falência. Existe resultado, efeito. Sob análise do seu projeto reencarnatório, pode-se afirmar que houve desvio, tamanha extensão das oportunidades que desperdiçou. Ou não
soube aproveitar. Sob o enfoque das leis divinas, avançou, considerando o passado torpe, pertinente à grande maioria de nós. Em síntese, evitou o quanto pôde o mal no qual se encontrava avisado, mas não criou todo o bem que poderia. Eis o problema. Pura negligência. Frequentemente, os dramas do arrependimento tardio são adquiridos nas sendas infelizes da negligência, indiferença aos deveres conscienciais. Optamos em aceitar os encantadores convites do desejo inferior, em detrimento da oportunidade redentora da superação. Optamos em aceitar os encantadores convites do desejo inferior, em detrimento da oportunidade redentora da superação. Estou me sentindo envergonhado. Bom começo. Porém, não fique nisso, não fique na vergonha. Há muito que se fazer pela recuperação. Quem converte a vergonha do remorso em humildade, quem converte a vergonha do remorso em humildade, aprende a sentir-se pequeno, sem punir-se. A vergonha do remorso nos apequena, sem autopunição. Olhe os lírios que Eurípides lhe endereçou e apontou para a cabeceira da cama. Nessas flores há uma mensagem de esperança do apóstolo para a sua caminhada. Qual a mensagem, professor? Eurípides foi chamado por Maria, a Mãe Santíssima, para uma tarefa inigualável. Em todos os tempos da humanidade, a tarefa de colher os lírios que florescem em pleno pântano. Qual a mensagem, professor? Eurípides foi chamado por Maria, a Mãe Santíssima, para uma tarefa inigualável em todos os tempos da humanidade. A tarefa de colher os lírios que florescem em pleno pântano, socorrer os irmãos
os cristãos falidos,